Renato Augusto no Flamengo em 2024. Aí você me pergunta, mas Henrique, o que está acontecendo com o Flamengo? Que história é essa de Renato Augusto no Flamengo em 2024, reforçando o nosso Mengão queridão? Será que realmente é reforço? Será que realmente existe essa possibilidade de isso acontecer? Calma, gente, eu vou trazer aqui para vocês, tá? A verdade sobre o nome de Renato Augusto no Flamengo, se existe ou não existe interesse no Flamengo em contratar o Renato Augusto. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo a decisão que o Tite já tomou sobre o futuro de Gabigol no Flamengo, hein? Informação importante: Arrascaeta, meus amigos, faz forte cobrança após, infelizmente, aí fatalidade com o jogador lá no Uruguai. A gente vai falar sobre isso. Arrascaeta cobrando profissional de saúde dentro dos clubes do futebol do mundo. Marcos Braz recentemente já falou sobre a situação, foi perguntado sobre isso, ele falou sobre essa situação, que lembrando, que hoje no profissional do Flamengo não tem esse profissional, tem nas categorias de base, mas no Flamengo, profissional do Flamengo, não existe esse profissional ainda, Então assim, a gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre o próximo jogo e Fluminense. Olha só, hein? O que o Fluminense pretende aprontar agora na última rodada e com o time titular. Preservou os jogadores contra o Palmeiras, mas agora vai levar o titular. Por que isso, o Fluminense? É isso, o Diniz agora vem falar, não, aqui a gente vai jogar de igual para igual, não tem essa de favorecer, não tem. Que conversa é essa, Diniz? Pra cima do torcedor rubro-negro, raiz como eu. Ah, pô, tá de brincadeira. Olha só, hein, Flamengo comete mais um gafe, meu irmão. Brincadeira. Flamengo acabou esquecendo um dos troféus ali, na comemoração exibida ali em homenagem a Rodrigo Caio e a Felipe Luiz. Mano, esqueceu de colocar o troféu lá em cima lá na imagem, lá na postagem, lá na comemoração de Felipe Luiz e Rodrigo Caio. É um absurdo, Isso aí que essa diretoria do Flamengo vem. Parece que eles estão aí sem entender nada do que estão fazendo no Flamengo. Essa é a verdade. A gente vai falar sobre isso, mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, relação ao jogo de Fluminense e Grêmio. Porque a última rodada agora, de número 37, o Fluminense jogou contra o Palmeiras. E se caso o Fluminense tivesse vencido aquele jogo, o Palmeiras ainda não seria campeão matematicamente. Palmeiras e teria aí, vamos dar um exemplo aí, os outros times iam brigar até o final com o Palmeiras. Só que o Diniz, claro, ele quis dizer que não, mas favoreceu o Palmeiras sim. A gente viu ali todo o segundo tempo de jogadores do Fluminense sem correr. A bola ia pro jogador do Palmeiras, os caras não estavam nem aí, só se defendia por defender, mas não atacava nada, é uma lambança dentro de campo. E o Palmeiras acabou vencendo 1-0 para não levantar muita suspeita. Aí vamos testar eles ganhar de 1-0, tá bom para eles. E foi o que aconteceu. Agora na última rodada, o Diniz vai fazer o que não fez na penúltima. Poupou praticamente todo o time titular e agora vai colocar o time titular. Poupou por causa do jogo do Mundial, para não se machucar, não ter lesão, tal, não sei o que. A desculpa dele foi essa. Mas por que agora ele vai colocar na última rodada do Campeonato Brasileiro? Olha só, de acordo com o GE, Fernando Diniz prepara utilizar a equipe principal na última rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, Samuel Xavier volta, assim como Felipe Melo, que está curado de gripe, Nino, Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Arias e Cano também deve retornar ao time titular do Fluminense contra o Grêmio. Mano, ai meu Deus, é brincadeira isso, gente? Agora depois a gente fala, não, a gente vai jogar de igual para igual, a gente não vai favorecer a ninguém. Claro que vai, claro que favoreceu sim. Vocês tinham vergonha de poder até falar isso aí. Bom, se falar em vergonha, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a homenagem do Flamengo às despedidas de Rodrigo Caio e Felipe Luiz, porque o Flamengo acabou esquecendo de poder colocar na exposição da foto, A foto inclusive foi até uma foto 3D ali, com todos os troféus conquistados tanto por Rodrigo Caio e Felipe Luiz, foi exposta
lá na comemoração, na homenagem, na verdade, aos dois jogadores. Só que o Flamengo esqueceu de colocar um troféu. Um troféu, porque os dois jogadores conquistaram, se não me sai da memória, né? Se não me sai da memória, 2 Supercopas do Brasil, ou não? Ou eu estou enganado? 2 Supercopas do Brasil. Aí eles colocaram lá, né, os dois troféus do Carioca, a Libertadores, duas Libertadores, correto? Uma Copa do Brasil, show. 2 Brasileirão, né? Uma Supercopa e uma Recopa. Mas foram 2 Supercopas. 2 Supercopas conquistadas pelos dois atletas em 2020, tá? E em 2021. Esses 2 troféus, apenas um foi exibido na exposição ali de homenagem aos 2 jogadores. Mais uma, né, lambança dessa diretoria do Flamengo. Mais uma lambança dessa diretoria do Flamengo. É brincadeira isso? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o forte desabafo que o nosso meia Georgian de Arrascaeta, né, fez aí após fatalidade que aconteceu com o jogador lá no Uruguai. E cobrou o profissional dentro do elenco principal de todos os clubes do futebol do mundo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, até inclusive já falou sobre a situação recentemente em entrevista ao Pode Falar lá do Coluna do Flamengo, né? Mas o futebol mundial teve mais um caso para se lamentar. Diego Galo, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, foi encontrado sem vida nesta segunda-feira. E após divulgação do ocorrido, o meio-campista Georgian de Arrascaeta, por meio das redes sociais, fez um forte desabafo e cobrou que os clubes priorizem a saúde mental. Por meio do Instagram, o Camisa 14 do Flamengo repostou uma publicação feita pelo Fundo Mútuo de Futebol Profissional Uruguaio. Além disso, a imagem foi acompanhada da seguinte frase: a saúde mental deveria ser prioridade em todos os clubes do mundo, escreveu nosso meia Georgian de Arrascaeta. Na última semana, o futebol uruguaio ficou apreensivo com o desaparecimento de Diego Galo. Além do sumiço, o que chamou a atenção foi a carta escrita pelo jogador, na qual o atleta de 29 anos parecia bem deprimido e tinha feito uma espécie de despedida. Por fim, o atleta do Sportivo Bella Itália do Uruguai, time amador do Uruguai, pedia desculpa aos amigos e familiares. Situação envolvendo psicológico hoje não tem no Flamengo. Hoje não tem no time principal do Flamengo. Tem lá no time de base, das garotadas, até o sub-20 tem. Mas no time principal do Flamengo não existe psicólogo hoje, tá? E devido à sequência de jogos importantes e cobranças ao longo da temporada, alguns atletas já acabam não atingindo melhor performance por conta da pressão mental. Dessa forma, diversos clubes já contam com psicólogos. O Flamengo, por hora, ainda não tem. Olha só. Diante disso, alguns jogadores rubro-negros, como Everton Cebolinha e Matizinho, buscam por esse auxílio de forma particular, como o auxílio de Lulinha Tavares e Coache Mental. Por fim, a intenção principal é manter o mesmo nível de concentração e performance, mesmo com a carga expressiva de cobranças ao longo da temporada. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, recentemente, né, ele se posicionou em relação à saúde mental no Flamengo. Em 2020, Marcos Braz tratou como irrelevante a presença de um psicólogo no clube. O assunto voltou à tona após o episódio de caso de depressão do atacante Michael, quando ainda atuava pelo rubro-negro, e questionado, o mandatário respondeu da seguinte forma: quando preciso contratar roupeiro, jogador, vem a demanda. Na hora que vem a demanda, o profissional é contratado. Há uma falácia que eu tenho problema com profissional A ou B. Pelo amor de Deus, até por inteligência, eu não poderia ter restrição a isso. Existe um departamento aqui, tem psicólogo no sub-20, sub-18, tem tudo ali embaixo no CT, declarou antes de concluir o vice-presidente de futebol Marcos Braz, e continuou falando o seguinte:
O jogador A ou B que está com 17, 18, 19, 20 anos e precisa de um psicólogo quando vai para o profissional. Qual é o mais indicado? Um que sempre o atendeu ou um novo? O psicólogo é um profissional em que você precisa de confiança para expor várias situações de uma maneira covarde. Acho que isso não procede, não tem. Nós temos isso na base, até o sub-20. Vários jogadores que estão treinando nos profissionais, se quiserem e se sentirem à vontade, têm à disposição, disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Para você, torcedor rubro-negro, o time principal do Flamengo deveria ou não deveria ter um psicólogo no time principal do Flamengo? A gente não está falando sobre o time da base, não. Time principal do Flamengo. Agora, infelizmente, né, aconteceu isso aí com o jogador lá no futebol, o uruguaio, que é o Diego Galo, né? E a gente só temos aqui que realmente aí, né, é triste, tá? Mas deixamos nossos sentimentos aqui, amigos e familiares do jogador, que é um profissional de futebol que vai aí, né, e não volta mais, né, galera? Infelizmente, tá? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa, porque o técnico Tite já bateu o martelo, hein? Já tomou uma decisão importante sobre o futuro de Gabigol no Flamengo. E qual seria a decisão do técnico Tite, Henrique? A renovação de Gabigol vai sair? Gente, é o seguinte, o Flamengo, né, vai esperar a temporada 2024 de fato para concluir esse negócio de renovação de Gabigol, mas a princípio o Flamengo vai estar sempre conversando, sempre dando aquela jogada, só que a decisão do Tite é o seguinte: para 2024 ele quer contar com Gabigol. A gente já falou sobre a situação de Gabigol, o Gabigol que vem fazendo um trabalho especial no Flamengo, um trabalho específico, e o Tite vem realmente aí gostando da dedicação do jogador e da evolução que vem ocorrendo nas últimas semanas. Diante disso, a expectativa de Tite é que Gabigol recupere a boa fase e em 2024 ele esteja aí realmente voando para poder fazer uma bela temporada. Então, Tite deixando claro que quer contar com Gabigol em 2024. Com isso, Tite acredita que ele pode novamente buscar o protagonismo no elenco e ajudar a equipe a levantar taças. Por conta disso, o treinador vem motivando o atleta a manter essa preparação para chegar voando em 2024. Olha só, a gente vê que Gabigol não vem sendo, né, muito utilizado pelo técnico Tite, porque o Gabigol já vem fazendo essa preparação, essa performance, melhorando a sua condição física para poder chegar a 2024 100%, tá? Então tá aí o Tite tomando essa decisão importante nos próximos passos aí do futuro de Gabriel Barbosa. E você, realmente é a favor ou não é a favor da permanência de Gabigol no elenco em 2024? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo Renato Augusto, meus amigos. Henrique, o que está acontecendo? Que história é essa de Renato Augusto no Flamengo? Será que existe mesmo essa possibilidade do Renato Augusto reforçar o Flamengo? Galera, é o seguinte, tá? Vou ser logo curto e direto com vocês. Não existe. Até porque o Flamengo já descartou essa possibilidade. Mesmo que o nome de Renato Augusto já começou a ser falado, voltou a ser especulado, chegou aí realmente, né, a ser noticiado como reforço para 2024, mas não existe. Inclusive a matéria trazida lá no Bola VIP diz o seguinte: a diretoria do Flamengo já está próxima de encaminhar a chegada do primeiro reforço no Ninho do Urubu. Existe uma lista de prioridades para a equipe carioca, fazendo com que a gestão se mantenha ativa no mercado, mas com cautela para ser assertiva nas contratações. Com isso, o nome de vários jogadores começam a ser ventilado na Gávea, como aconteceu com Renato Augusto. Atualmente no Corinthians, apesar de ser uma posição que é prioridade e o jogador já ter atuado no Flamengo, a sua contratação hoje é descartada pelo clube. A intenção do rubro-negro é o rejuvenescimento do elenco, o que não ocorreria com a chegada do jogador que tem 35 anos, além
do histórico de lesões que impediu que o meia tivesse sequência no Corinthians. Algo parecido com o que aconteceu com o Rodrigo Caio, que mesmo sendo um dos melhores da posição, acabou não permanecendo na equipe diante de problemas físicos. Ou seja, mesmo o Renato Augusto, sendo uma ótima opção para a posição, está longe do ideal que o clube busca no momento para reforçar a equipe. Então, ponto final, tá? Renato Augusto, não tem essa de Renato Augusto. Renato Augusto vai continuar no Corinthians, se depender dele lá, e o Corinthians continua no Corinthians, mas essa não é a intenção da diretoria do Flamengo. Se alguém estiver falando Renato Augusto vai vir para o Flamengo em 2024, Renato Augusto vai reforçar, o Flamengo vai contratar o Renato Augusto, não existe essa possibilidade. Valeu? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.